Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o relevo do Brasil e entender como se classificam cada área da estrutura geomorfológica e geológica do território brasileiro. Vem comigo. Olha só, antes de mais nada, eu quero que você entenda que o território brasileiro é uma área que apresenta características medianas. As características que o Brasil apresenta são características gerais. Dentre essas características, o território brasileiro ele é um terreno que não apresenta elevadas altitudes. Quando nós falamos em altitudes, anota aí, nós falamos de hypsometria. A palavra altitude, na geografia em si, ela pode também ser conhecida como a palavra hypsometria, principalmente quando nós tratamos da chamada curva de nível. As curvas de nível, elas são muito utilizadas para fazer alusão a determinadas elevações, a determinadas altitudes. Então, o que nós veremos na nossa aula hoje? Nós veremos as características gerais do território brasileiro, veremos os agentes do relevo, aqueles que são modeladores da estrutura do relevo do Brasil, veremos a estrutura em geral e a classificação do relevo brasileiro. Observe bem, nós temos duas formas nas quais o território brasileiro ele é formado. Nós temos dois agentes que juntos formam uma grande classificação do nosso território. Em primeiro lugar, nós temos os modeladores. Vamos colocar aqui, ó, os agentes modeladores. Vou colocar aqui para você, para ficar melhor. Olha só, agentes modeladores. Os agentes modeladores são aqueles agentes erosivos, aqueles que conhecemos como processo erosão, erosão. E no Brasil, esses agentes eles são modeladores porque eles terminam por formar toda a estrutura externa. Tenho certeza que você já ouviu falar naquele termo que nós chamamos de falésias. Tenho certeza que você já ouviu falar em escarpas, em serras, em morros, em chapadas. Ou seja, você já ouviu uma série de classificações que nós podemos entender como relevo brasileiro. E o que acontece? Essa estrutura do relevo ela é modelada. Modelada como, professor? Ela é modelada devido à ação desses agentes. E quais são esses agentes externos que nós podemos tanto classificá-los? Nós temos a erosão eólica, que no Brasil a erosão eólica, tá? A erosão eólica é erosão provocada através da ação dos ventos, principalmente no litoral. O litoral é a área em que nós temos a maior atuação da formação eólica, que termina por desenvolver uma série de constituições geomorfológicas. Entenda que a palavra geomorfologia, ela tem a ver com uma base de estrutura geoterra, morfologia é estrutura. Só para você ter noção de algo específico. Lá na gramática, quando você está estudando a língua portuguesa, você estuda a estrutura morfológica do texto. Você pega uma frase em que nessa frase você vai fazer uma análise morfológica. Então o que é que você faz? Você faz uma análise de palavra por palavra, retirando o substantivo, retirando o adjetivo, retirando o artigo, ou seja, você não faz uma análise do sentido, mas você faz uma análise estrutural. E quando nós falamos de geomorfologia, nós estamos falando de uma estrutura da Terra. Essa estrutura terrestre, ela forma exatamente o modelamento, as ondulações que o território apresenta. Só para nós termos uma noção aqui, ó, lá em geografia, olha só, vamos colocar aqui o nível do mar, certo? Vamos entender, vamos supor que eu tenha aqui uma estrutura. Olha só, em que nessa estrutura eu tenha a parte interna, tá bom? A parte interna e eu tenha a parte externa, tudo bem? A parte externa nós entendemos na geografia como a base de geomorfologia, tá bom? Geomorfologia. Por quê? Porque a geomorfologia vai estudar os agentes do relevo e a parte interna vai ser estudado pela geologia,
que é exatamente a classificação do estudo das rochas, tudo bem? E aí, dentre os agentes externos do processo erosivo, além da erosão eólica, nós vamos ter a erosão pluvial. A erosão pluvial, que é a erosão causada através das chuvas. Nós vamos ter a erosão fluvial. A erosão fluvial vai ser através dos rios, tá bom? Nós temos a erosão marinha. A erosão marinha vai ser através da ação direta do mar, que vai provocar o que nós chamamos de abrasão. Abrasão é aquele processo que nós temos diretamente do mar. Olha só, vamos supor que aqui eu tenho uma escarpa, tá bom? Uma escarpa, olha só. Vou fazer aqui para você, uma escarpa. Vamos supor que aqui, ó, só para você ter noção aqui, ó, o coleguinha aqui, ó, o pai, né? Enfim, os seus filhos. Vamos supor que aqui ele esteja observando a ação direta do mar, tá bom? Todo o processo que o mar exerce sobre essa falésia, que nós chamamos aqui, ó, de escarpas orientais, chama-se de erosão, tudo bem? Agora, a partir do momento em que esta área de falésia ela degrada e ela é erodida, esse processo de erosão em cima da falésia é chamado de abrasão marinha, tá bom? A abrasão marinha é a consequência da atuação do relevo, a atuação do mar em relação ao relevo terrestre, tudo bem? Então, são esses os tipos de agentes modeladores da superfície que nós podemos encontrar, além também dos agentes internos ou os agentes transformadores do relevo, né? Que agentes transformadores do relevo são esses? É o vulcanismo e o tectonismo. O Brasil não está inserido em limites de encontros de placas tectônicas, mas ele está inserido em cima de uma placa tectônica. O fato dele estar inserido em cima de uma placa tectônica faz com que ele venha não ter terremotos de alta magnitude. O território brasileiro não apresenta essa magnitude de terremotos. A magnitude é baixa, né? Nós temos terremotos todos os anos, mas essa magnitude é muito baixa, exatamente porque nós não temos terremotos perceptíveis no sentido da escala Richter, porque esses terremotos perceptíveis na escala Richter são terremotos que se encontram nas áreas de falhamento de placas tectônicas, tá bom? E algumas áreas de terremotos que acontecem no Brasil são imperceptíveis, alguns por conta do movimento rochoso. E ainda agora, professor, o senhor falou sobre a questão do vulcanismo. Onde é que no Brasil tem vulcão, professor? O Brasil tem vulcão, sim. As áreas que mais apresentam formações vulcânicas são as regiões norte do Brasil. Ali próximo do Planalto Setentrional, ali perto de ali em Roraima, o norte do Amazonas, o norte do Pará, todas aquelas áreas ali foram áreas que sofreram uma forte atividade vulcânica e terminaram desenvolvendo o seu terreno com um processo de expelimento de lava que hoje nós chamamos de rochas magmáticas. E com o passar do tempo foi se transformando e desenvolvendo aí o que nós chamamos de rochas metamórficas, tudo bem? Eu trouxe um exemplo para você aqui, ó, acompanha comigo. Eu trouxe algumas elevações aonde o relevo eu apresento uma série de terminações geológicas e geomorfológicas. Tudo aquilo que nós estudarmos em cima ou na parte superior, nós vamos estudar como geomorfologia, tá bom? Morfologia. Então acompanha comigo aí, vamos para cá. Olha só, nessa área aqui eu tenho o mar, tá bom? Essa área aqui, ó, da baixa, nós temos o mar, tudo bem? Nessas áreas de encostas, nós temos as chamadas planícies, as chamadas planícies costeiras. Essas planícies costeiras, elas variam no Brasil de até 300 metros de elevação. Elas podem apresentar um rebaixamento ou uma ondulação que termina por desenvolver aí acidentes geográficos, um terreno acidentado. Professor, o que seria um terreno acidentado? Terreno acidentado é aquele que apresenta diferentes ondulações, mas na mesma proporção altimétrica. Se você está vendo aqui, propositalmente eu tenho um rebaixamento, eu tenho uma chamada baixada. Essa baixada no Nordeste brasileiro e em partes do território é chamado de baixada sublitorânea. Nós chamamos essa área aqui de áreas de depressão.
tudo bem? Logo após, nós temos uma elevação, essa elevação no território é chamada de planaltos. Eu até coloquei aqui, ó, olha só, baixada, vamos colocar aqui, até esqueci que eu tinha colocado essas bases aqui. A baixada, nós temos os planaltos, tá bom? Planaltos. E logo após, eu tenho o que chamamos de depressão absoluta. Depressão absoluta, olha só, coloquei aqui uma base de depressão. São chamados de unidades de relevo. E eu quero que você entenda o seguinte, que no Brasil nós não temos a presença de depressões absolutas. Por quê, professor? Porque a depressão absoluta, ela é oriunda de territórios que apresentam altimetrias abaixo do nível do mar. E no Brasil, todos os territórios de terras emersas, elas estão situadas acima do nível do mar, por isso nós não temos a classificação de depressões absolutas. E aí nós vamos ter, por exemplo, se eu tenho aqui 300 metros, 300, 600, 900, 1.200, vamos colocar aqui 1.500 metros, tá bom? Nós temos uma área planáltica, aqui é um planalto, território brasileiro, território que mais apresenta elevação, planalto central, e o ponto mais alto do território brasileiro é o Pico da Neblina, com 2.993 metros, se não me engano, e a partir daí nós temos áreas de elevações. Mas o território brasileiro, ele é mediano. Ele chega de 0 até 1.200, 1.500 metros, é uma altitude relativamente razoável. O Brasil não apresenta territórios montanhosos, porque só é montanha, o Brasil não apresenta montanhas. Deixa eu colocar aqui, ó. Montanhas. O Brasil possui a ausência. Por que a ausência de montanhas? Porque nós não temos altitudes superiores a 3.000 metros. Beleza, pessoal? Bora lá? Vamos prosseguir? Eu coloquei aqui algumas áreas que você pode até imprimir esse material para você poder dar aquela estudada, aquele up no teu conhecimento e colar lá na parede da tua casa. Eu coloquei os agentes internos e os agentes externos. Não esquecendo, os agentes internos são aqueles que trabalham e que transformam o meio ambiente. Eles terminam por formatar o território de uma maneira momentânea, ou seja, os agentes internos formam aí o vulcanismo, o tectonismo. Os agentes externos são já os agentes modeladores do relevo, isso você não pode esquecer. Observa aí, responsável pela formação do relevo. Nós temos o vulcanismo e o tectonismo de placas. Mas, Thiago, tu não falou de placa tectônica? Sim, não esqueça. Tectonismo de placa e placa tectônica apresentam a mesma condição. É o mesmo nome, só que com consolidações um pouco diferenciadas. As placas tectônicas são os agentes. A tectônica de placas é a movimentação que ela ocasiona. E o que é que isso tem a ver com o Brasil? A tectônica de placas, elas não fazem nenhuma proporção de modificação no relevo do território brasileiro. Por quê? Porque o Brasil está inserido em cima de uma placa tectônica e isso faz com que o nosso território não venha a ter grandes porcentagens de terremotos, tá bom? Olha só, eu coloquei aqui a movimentação das placas tectônicas para que você observe como é que a Pangeia e como é que o território brasileiro ele se configurou perante a placa sul-americana. Com o passar de milhões de anos e de bilhões de anos, o território ele foi se fragmentando. O território brasileiro ele é datado da era pré-cambriana e da era mesozoica. Coloque aí no teu material. O território brasileiro ele é datado da era pré-cambriana e da era mesozoica. Essas eras elas datam de aproximadamente 2,3, 2,1 a 2,3 bilhões de anos, tá bom? Já os agentes externos são responsáveis pelo modelamento da superfície, modelamento do relevo terrestre. Como eu falei para você, o relevo terrestre ele é modelado gradativamente e ele vai apresentando diferenciações ao longo do território em geral. Ele vai desde a área do litoral até as bases do interior
do Brasil, tá bom? Dentre eles, nós temos o processo de transformação dessa conjuntura geomorfológica. Nós temos um processo bem interessante chamado de intemperismo. O que seria intemperismo? Intemperismo é a formação da transformação do estado rochoso e da configuração geomorfológica do Brasil. O intemperismo ele pode ser classificado em três bases: é o intemperismo químico, o intemperismo físico e o intemperismo biológico. No Brasil, nós temos a configuração dos três tipos de intemperismo, principalmente do intemperismo físico, aonde no Nordeste brasileiro nós vamos ter uma grande formação de icebergs. Acompanha comigo no intemperismo químico. Olha só, ocorre no litoral do Sudeste, como o domínio dos mares de morros e a mamelonização. Tiago, o que seria esse termo mamelonização? Olha só, os termos quase que não sai, mamonelizados são aqueles que apresentam elevações de ondulações. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, a base, olha para cá, olha para cá. Morros, olha só, os morros mamelonados, as serras, tá bom? As serras pontiagudas. Então veja, esse território aqui, ó, mamelonado. Então apresentam a formação de morros. Já o intemperismo físico apresenta-se na estrutura. Eu até coloquei aqui, ó, iceberg é um termo utilizado para caracterizar relevos residuais que, podendo ser sedimentares, salientam-se em uma planície ou pé de plano, numa paisagem árida ou semiárida. São originados de um intenso processo erosivo típico de ambientes áridos com a erosão paralela. Dá uma olhada aí em um exemplo de icebergs. Veja que esse iceberg ele está situado nas áreas tanto do interior como nas áreas próximas ao litoral. Tudo bem? Alguns tipos de agentes erosivos eu tenho a erosão fluvial, a erosão marinha, eólica e pluvial. Olha só, a erosão fluvial, ela termina por ocasionar no território aquilo que nós chamamos de solapamento. O que estamos vendo aqui é um processo chamado de assoreamento hídrico. É quando o rio ele vai solapando as margens, provocando um processo erosivo. O eólico, provocando as grandes porcentagens de dunas, principalmente no Nordeste brasileiro, no estado do Rio Grande do Norte. A erosão marinha, nas áreas de encostas, nós chamamos de falésias vivas. Essas falésias vivas, elas atuam diretamente no mar e as falésias mortas apresentam-se na ausência um pouco mais afastadas das encostas. E a erosão pluvial termina por degradar as áreas específicas, formando uma grande base de crateras por conta da falta de preparo de infraestrutura de algumas áreas devido às enchentes. Vamos para a estrutura do território brasileiro. Olha só, o que seria essa estrutura do território? A estrutura ela é classificada exatamente pelos níveis geológicos. Os níveis geológicos. E o que seria geologia? Geologia através do estudo das rochas e das composições internas. Tiago, me diz uma coisa, eu já ouvi falar no termo chamado província. O que seria o termo província? Galera, a província ela é formada a partir do conjunto rochoso. Olha só, como assim, Tiago, conjunto rochoso? Nós temos aí bacia sedimentar, província sedimentar de bacia sedimentar, rocha sedimentar, bacia sedimentar. Conjunto, vamos supor, de rochas cristalinas, escudos cristalinos, é uma província cristalina. Então vamos falar de duas composições do relevo brasileiro, da estrutura. Nós vamos falar de dois. Nós vamos falar aqui, ó, dos escudos cristalinos e das bacias sedimentares, tá bom? São dois, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares que nós iremos tratar agora. Olha só, os escudos cristalinos são formados por crátons.
Crátons são um tipo de estrutura geológica caracterizada em geral pela sua estabilidade e composição antiga, tendo se constituído durante a era pré-cambriana há mais de 2 bilhões de anos. Um cráton, geralmente, galera, é uma união de uma base planáltica com uma área de planície. Por exemplo, você tem uma área de planalto, aí você tem uma área de rebaixamento, um vale, uma depressão, uma planície, uma área de elevação novamente. Planalto, planície, planalto. Isso aqui, ó, crátons. É uma formação cratônica. É a união de um planalto mais uma planície mais um planalto. Isso aqui geralmente nós chamamos de vale. São vales, então é uma formação cratônica. Só é você lembrar do próprio nome, que o nome já faz alusão aí ao termo crátons, tá bom? O Brasil apresenta 36% de sua composição geral formada por escudos cristalinos, aonde 32% é formado por terrenos formados na era arqueozoica, que são rochas magmáticas internas intrusivas ou metamórficas. O embasamento do complexo brasileiro possui essa terminação. Já os outros 4% apresenta-se no período proterozoico, que são as jazidas de minerais metálicos do país, onde nós extraímos grande porcentagem do nosso minério. Dá uma olhada na estrutura geológica do território brasileiro. Nós vamos ter algumas importantíssimas no território. Nós vamos ter os núcleos cratônicos do Amazonas, do São Francisco e do Maciço Mediano de Goiás. Observe aí. Já as bacias sedimentares, nós temos a bacia amazônica, a bacia do Parnaíba, a bacia do Paraná, a bacia do Recôncavo Tucano e do Jatobá, e nós temos a bacia costeira. Já as áreas de formações orogenéticas, de ondulações de placas não, de blocos rochosos internos, nós vamos ter o Paraguai-Araguaia, a de Brasília, o Nordeste, a Sergipana, o Araçuaí, quase que não sai, e o Sudeste, que é a área de Ribeira. Então dá uma olhada na estrutura geológica que forma exatamente essa composição geral de diversidade pela estruturação do território. 64% de bacias sedimentares e 36% de escudos cristalinos. Olha só, nós temos 3 grandes nomes aqui da classificação do relevo brasileiro. Nós vamos ter Haroldo de Azevedo, nós vamos ter Aziz Absaber e nós vamos ter Jurandir Ross. Nos concursos públicos, geralmente eles colocam as classificações de Jurandir Ross. Esqueça Aziz Absaber e Haroldo de Azevedo. Eles vão estudar o de Jurandir Ross porque é a mais completa. Tá bom? É a forma mais completa de estudar as bases de composição geográfica por níveis de altimetria. Tá bom? Vamos dar uma pausa, já já eu volto para tratarmos de cada uma dessas classificações do relevo. Até mais, galera!